Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história gira em torno de Claudine Wolfe, uma adolescente que viveu a vida toda no mundo humano escondendo sua verdadeira natureza. Metade humana, metade lobisomem, ela cresceu tentando se misturar, se controlar, se esconder. Mas tudo muda quando sua mãe a leva para um lugar onde monstros não precisam fingir ser outra coisa. Monster High, uma escola feita especialmente para criaturas lendárias, vampiros, múmias, lobisomens, fantasmas e tudo mais que a imaginação permitir. Só que entrar em Monster High não significa automaticamente se sentir em casa. Claudine carrega um segredo perigoso. Durante anos, humanos e monstros viveram em conflito, e a escola foi criada justamente para proteger o mundo monstruoso dos humanos. O simples fato de Claudine ser metade humana coloca tudo em risco. Se descobrirem quem ela realmente é, não só sua permanência na escola será ameaçada, mas todo o equilíbrio entre os mundos pode ruir. Enquanto tenta se adaptar à nova rotina, Claudine conhece Frankenstein, elétrica, curiosa e desesperada para se encaixar, e Draculaura, uma vampira vegana que prefere poções a sangue e que também vive lutando contra tradições antigas. Juntas elas formam uma amizade improvável, divertida e cheia de conflitos. Porque crescer, se descobrir e se aceitar nunca é simples, nem mesmo em um colégio cheio de monstros. A vida de Claudine Wolfe sempre foi construída em cima de cuidado e medo. Desde pequena, ela aprendeu que não podia ser quem realmente era. No mundo humano, qualquer sinal de diferença precisava ser escondido. As orelhas de lobo tinham que ficar bem presas sobre gorros ou capuzes, as presas nunca podiam aparecer e o temperamento precisava ser controlado o tempo todo. Não era só uma questão de se encaixar, era uma questão de sobrevivência. Sua mãe, Selena, sempre esteve ao lado dela. Mais do que uma protetora, Selena foi a guardiã de um segredo que podia mudar tudo. Ela conhecia muito bem o mundo dos monstros, sabia dos conflitos antigos entre humanos e criaturas e entendia que Monster High não era apenas uma escola comum. Era um refúgio, um lugar criado justamente para manter os monstros seguros e os humanos bem longe. Quando Selena decide que chegou a hora de Claudine ir para Monster High, a decisão não vem sem dor. Significa admitir que esconder não é mais viver. Claudine, por outro lado, está dividida. Parte dela quer desesperadamente pertencer a algum lugar. Outra parte tem medo de ser rejeitada mais uma vez, talvez de forma ainda mais cruel. Ao chegar à escola, o impacto é imediato. Monster High não é apenas diferente do mundo humano, é um universo à parte. Os corredores são cheios de vida, de criaturas únicas, de estilos extravagantes e personalidades marcantes. Ali, ninguém precisa se esconder. Ser estranho é normal, ser diferente é regra. Para Claudine, isso é ao mesmo tempo libertador e assustador. Mesmo assim, o medo não desaparece. Pelo contrário, ele se transforma em vigilância constante. Cada conversa, cada aula, cada novo amigo parece um teste. Claudine sabe que se alguém descobrir que ela é metade humana, tudo pode acabar antes mesmo de começar. A escola tem regras rígidas e a história entre humanos e monstros não é nada amigável. É nesse novo ambiente que Claudine conhece Frankenstein. Frank é elétrica em todos os sentidos, literalmente. Criada há pouco tempo, ela está tentando entender quem é, como se comportar e qual é o seu lugar em Monster High. Sua insegurança transparece em cada fala apressada, em cada tentativa de agradar. Frank quer desesperadamente ser aceita, e isso cria uma conexão imediata com Claudine, que sente exatamente a mesma coisa, mesmo que por motivos diferentes. Logo depois, surge Draculaura. Diferente do que muitos esperam de uma vampira, ela é doce, sensível e vive em conflito com tradições antigas. Ela não bebe sangue, prefere magia e carrega o peso das expectativas do pai, que espera que ela siga os costumes vampíricos à risca. Assim como Claudine e Frank, Draculaura também vive dividida entre quem é e quem esperam que ela seja. Essa amizade começa de forma leve, quase inocente. Risadas, descobertas, pequenas confissões. Pela primeira vez, Claudine sente algo próximo de pertencimento. Mas o segredo continua ali, pesado, silencioso, ameaçando tudo.
Enquanto as meninas exploram a escola, o filme deixa claro que Monster High não é tão perfeita quanto parece. Existem regras antigas, tradições rígidas e um medo coletivo de tudo que foge do padrão monstruoso. Professores e líderes reforçam constantemente a importância de manter humanos fora daquele espaço. O passado deixou cicatrizes profundas e qualquer ameaça é tratada com desconfiança extrema. Claudine começa a perceber que Monster High foi criada para proteger, mas também para excluir. E isso a coloca em uma posição ainda mais delicada. Ela não é totalmente monstro, nem totalmente humana. Ela existe entre dois mundos que não confiam um no outro. Com o passar dos dias em Monster High, Claudine começa a sentir algo que nunca teve antes: rotina. Aulas, corredores lotados, conversas nos intervalos, risadas fora da hora. Pela primeira vez, ela não precisa fingir que é normal, pelo menos não no sentido humano da palavra. Ainda assim, o segredo que ela carrega transforma cada momento tranquilo em tensão silenciosa. Cada olhar mais atento parece uma ameaça. Cada pergunta simples soa como perigo. Seus poderes de lobisomem começam a se manifestar de forma instável. Não é apenas força ou sentidos aguçados. Existe algo diferente nela. Algo que nem mesmo Claudine entende completamente. Ser metade humana muda tudo. Suas transformações não seguem um padrão. Suas emoções influenciam diretamente suas habilidades. E quando perde o controle, ela sente medo de si mesma. Não porque é um monstro, mas porque não sabe exatamente que tipo de monstro é. Enquanto isso, Frankenstein enfrenta sua própria crise de identidade. Criada recentemente, ela carrega partes de várias pessoas, mas não sabe quem realmente é. Ela tenta se encaixar em grupos, muda o jeito de falar, de agir, de se vestir, tudo para agradar. A amizade com Claudine e Draculaura se torna seu ponto de apoio, mas também seu espelho. Frank começa a perceber que tentar ser tudo para todo mundo significa não ser nada para si mesma. Draculaura, por sua vez, vive um conflito ainda mais profundo. Seu pai, Drácula, carrega tradições antigas e uma visão rígida do que significa ser um verdadeiro vampiro. Para ele, regras existem para manter a ordem. Para Draculaura, elas sufocam. Sua decisão de não beber sangue e de estudar magia é vista como fraqueza, quase como uma traição. Em silêncio, ela luta para provar que gentileza e empatia não tornam ninguém menos monstruoso. A amizade das três começa a ser testada quando pequenas fissuras aparecem. Frank percebe que Claudine está escondendo algo importante. Draculaura sente que há sempre uma distância invisível entre elas. Claudine quer confiar, quer contar a verdade, mas o medo de perder tudo fala mais alto. Cada vez que ela escolhe o silêncio, a culpa cresce. Paralelamente, coisas estranhas começam a acontecer em Monster High. Um artefato antigo ligado à fundação da escola desperta forças adormecidas. Há rumores, cochichos pelos corredores e uma sensação constante de que algo está prestes a sair do controle. Aos poucos, fica claro que existe alguém manipulando esses eventos, alguém que acredita que Monster High está perdendo sua essência. Esse personagem representa o lado mais sombrio da tradição, a ideia de pureza monstruosa. Para ele, híbridos são uma ameaça, símbolos de um passado que deveria ser esquecido. Humanos, então, são o inimigo absoluto. Seu objetivo não é apenas proteger Monster High, mas purificá-la, mesmo que isso signifique destruir quem não se encaixa. Claudine sente que o cerco está se fechando. Quanto mais o discurso de exclusão cresce, mais perigoso seu segredo se torna. Ela começa a perceber que sua simples existência é vista como um erro por alguns. E isso dói mais do que qualquer rejeição humana que ela já enfrentou. O ponto de virada acontece quando um incidente coloca todos em risco. Desconfianças aumentam, acusações começam a surgir e a escola entra em estado de alerta. Claudine é forçada a encarar uma verdade difícil. Fugir de quem ela é não vai protegê-la. Pelo contrário, quanto mais ela se esconde, mais poder dá a quem quer apagar pessoas como ela. Chega um momento em que se esconder deixa de ser uma escolha. Para Claudine, esse momento chega quando Monster High entra em caos. O medo, que antes era silencioso, agora ecoa pelos corredores. Professores, alunos e líderes da escola passam a desconfiar uns dos outros.
e o discurso de proteção começa a se confundir perigosamente com exclusão. O plano por trás de tudo finalmente vem à tona. O vilão, movido pela obsessão com a pureza monstruosa, ativa o antigo artefato da escola com a intenção de eliminar qualquer ameaça híbrida e reforçar a separação absoluta entre monstros e humanos. O que ele chama de segurança, na verdade, é medo. Medo do diferente, medo do novo, medo de perder o controle. Claudine entende que não dá mais para fugir. O segredo que ela guardou por tanto tempo agora é a única coisa capaz de deter o que está acontecendo. Assumir quem ela é significa se colocar no centro do conflito. Significa aceitar a possibilidade de ser rejeitada, expulsa ou até atacada. Mas, pela primeira vez, ela escolhe a verdade. Quando Claudine revela que é metade humana, o impacto é imediato. O silêncio pesa. Alguns monstros se afastam, outros reagem com choque, medo ou raiva. As antigas feridas do passado vêm à tona e fica claro o quanto o preconceito ainda está vivo dentro de Monster High. Aquilo que deveria ser um refúgio transforma-se por um instante em um tribunal. Mas a reação não é apenas negativa. Frank e Draculaura ficam ao lado de Claudine sem hesitar. Elas entendem que a amizade não é sobre origem, mas sobre escolha. Aos poucos, outros alunos começam a questionar as regras que sempre aceitaram sem pensar. Pela primeira vez, Monster High é obrigada a encarar suas próprias contradições. A confrontação final não acontece apenas em forma de batalha física, mas como um embate de ideias. Claudine não luta para provar que é forte, ela luta para provar que existe, que identidade não é uma ameaça, que mistura não significa fraqueza, pelo contrário, é evolução. O artefato perde o controle, mostrando que tradições baseadas no medo não protegem ninguém, elas apenas destroem. Com coragem, união e empatia, os alunos conseguem impedir que o plano vá adiante. O vilão é derrotado não só pela força, mas pela rejeição de sua visão limitada de mundo. No desfecho, Monster High muda, não de noite para o dia, mas de forma real. Regras são revistas, portas antes fechadas começam a se abrir. A escola passa a questionar o que realmente significa proteger sua comunidade. Claudine não se torna apenas mais uma aluna, ela se torna um símbolo de mudança. A história gira em torno de Claudine Wolfe, uma adolescente que viveu a vida toda no mundo humano escondendo sua verdadeira natureza. Metade humana, metade lobisomem, ela cresceu tentando se misturar, se controlar, se esconder. Mas tudo muda quando sua mãe a leva para um lugar onde monstros não precisam fingir ser outra coisa. Monster High, uma escola feita especialmente para criaturas lendárias, vampiros, múmias, lobisomens, fantasmas e tudo mais que a imaginação permitir. Só que entrar em Monster High não significa automaticamente se sentir em casa. Claudine carrega um segredo perigoso. Durante anos, humanos e monstros viveram em conflito, e a escola foi criada justamente para proteger o mundo monstruoso dos humanos. O simples fato de Claudine ser metade humana coloca tudo em risco. Se descobrirem quem ela realmente é, não só sua permanência na escola será ameaçada, mas todo o equilíbrio entre os mundos pode ruir. Enquanto tenta se adaptar à nova rotina, Claudine conhece Frankenstein, elétrica, curiosa e desesperada para se encaixar, e Draculaura, uma vampira vegana que prefere poções a sangue e que também vive lutando contra tradições antigas. Juntas elas formam uma amizade improvável, divertida e cheia de conflitos. Porque crescer, se descobrir e se aceitar nunca é simples, nem mesmo em um colégio cheio de monstros. A vida de Claudine Wolfe sempre foi construída em cima de cuidado e medo. Desde pequena, ela aprendeu que não podia ser quem realmente era. No mundo humano, qualquer sinal de diferença precisava ser escondido. As orelhas de lobo tinham que ficar bem presas sobre gorros ou capuzes, as presas nunca podiam aparecer e o temperamento precisava ser controlado o tempo todo. Não era só uma questão de se encaixar, era uma questão de sobrevivência. Sua mãe, Selena, sempre esteve ao lado dela. Mais do que uma protetora, Selena foi a guardiã de um segredo que podia mudar tudo. Ela conhecia muito bem o mundo dos monstros, sabia dos conflitos antigos entre humanos e criaturas e entendia que Monster High não era apenas uma escola comum. Era um refúgio, um lugar criado justamente para manter os monstros seguros e os humanos bem longe.
Quando Selena decide que chegou a hora de Claudine ir para Monster High, a decisão não vem sem dor. Significa admitir que esconder não é mais viver. Claudine, por outro lado, está dividida. Parte dela quer desesperadamente pertencer a algum lugar. Outra parte tem medo de ser rejeitada mais uma vez, talvez de forma ainda mais cruel. Ao chegar à escola, o impacto é imediato. Monster High não é apenas diferente do mundo humano, é um universo à parte. Os corredores são cheios de vida, de criaturas únicas, de estilos extravagantes e personalidades marcantes. Ali, ninguém precisa se esconder. Ser estranho é normal, ser diferente é regra. Para Claudine, isso é ao mesmo tempo libertador e assustador. Mesmo assim, o medo não desaparece. Pelo contrário, ele se transforma em vigilância constante. Cada conversa, cada aula, cada novo amigo parece um teste. Claudine sabe que se alguém descobrir que ela é metade humana, tudo pode acabar antes mesmo de começar. A escola tem regras rígidas e a história entre humanos e monstros não é nada amigável. É nesse novo ambiente que Claudine conhece Frankenstein. Frank é elétrica em todos os sentidos, literalmente. Criada há pouco tempo, ela está tentando entender quem é, como se comportar e qual é o seu lugar em Monster High. Sua insegurança transparece em cada fala apressada, em cada tentativa de agradar. Frank quer desesperadamente ser aceita, e isso cria uma conexão imediata com Claudine, que sente exatamente a mesma coisa, mesmo que por motivos diferentes. Logo depois, surge Draculaura. Diferente do que muitos esperam de uma vampira, ela é doce, sensível e vive em conflito com tradições antigas. Ela não bebe sangue, prefere magia e carrega o peso das expectativas do pai, que espera que ela siga os costumes vampíricos à risca. Assim como Claudine e Frank, Draculaura também vive dividida entre quem é e quem esperam que ela seja. Essa amizade começa de forma leve, quase inocente. Risadas, descobertas, pequenas confissões. Pela primeira vez, Claudine sente algo próximo de pertencimento. Mas o segredo continua ali, pesado, silencioso, ameaçando tudo. Enquanto as meninas exploram a escola, o filme deixa claro que Monster High não é tão perfeita quanto parece. Existem regras antigas, tradições rígidas e um medo coletivo de tudo que foge do padrão monstruoso. Professores e líderes reforçam constantemente a importância de manter humanos fora daquele espaço. O passado deixou cicatrizes profundas e qualquer ameaça é tratada com desconfiança extrema. Claudine começa a perceber que Monster High foi criada para proteger, mas também para excluir. E isso a coloca em uma posição ainda mais delicada. Ela não é totalmente monstro, nem totalmente humana. Ela existe entre dois mundos que não confiam um no outro. Com o passar dos dias em Monster High, Claudine começa a sentir algo que nunca teve antes: rotina. Aulas, corredores lotados, conversas nos intervalos, risadas fora da hora. Pela primeira vez, ela não precisa fingir que é normal, pelo menos não no sentido humano da palavra. Ainda assim, o segredo que ela carrega transforma cada momento tranquilo em tensão silenciosa. Cada olhar mais atento parece uma ameaça. Cada pergunta simples soa como perigo. Seus poderes de lobisomem começam a se manifestar de forma instável. Não é apenas força ou sentidos aguçados. Existe algo diferente nela. Algo que nem mesmo Claudine entende completamente. Ser metade humana muda tudo. Suas transformações não seguem um padrão. Suas emoções influenciam diretamente suas habilidades. E quando perde o controle, ela sente medo de si mesma. Não porque é um monstro, mas porque não sabe exatamente que tipo de monstro é. Enquanto isso, Frankenstein enfrenta sua própria crise de identidade. Criada recentemente, ela carrega partes de várias pessoas, mas não sabe quem realmente é. Ela tenta se encaixar em grupos, muda o jeito de falar, de agir, de se vestir, tudo para agradar. A amizade com Claudine e Draculaura se torna seu ponto de apoio, mas também seu espelho. Frank começa a perceber que tentar ser tudo para todo mundo significa não ser nada para si mesma. Draculaura, por sua vez, vive um conflito ainda mais profundo. Seu pai, Drácula, carrega tradições antigas e uma visão rígida do que significa ser um verdadeiro vampiro. Para ele, regras existem para manter a ordem. Para Draculaura, elas sufocam.
Sua decisão de não beber sangue e de estudar magia é vista como fraqueza, quase como uma traição. Em silêncio, ela luta para provar que gentileza e empatia não tornam ninguém menos monstruoso. A amizade das três começa a ser testada quando pequenas fissuras aparecem. Frank percebe que Claudine está escondendo algo importante. Draculaura sente que há sempre uma distância invisível entre elas. Claudine quer confiar, quer contar a verdade, mas o medo de perder tudo fala mais alto. Cada vez que ela escolhe o silêncio, a culpa cresce. Paralelamente, coisas estranhas começam a acontecer em Monster High. Um artefato antigo ligado à fundação da escola desperta forças adormecidas. Há rumores, cochichos pelos corredores e uma sensação constante de que algo está prestes a sair do controle. Aos poucos, fica claro que existe alguém manipulando esses eventos, alguém que acredita que Monster High está perdendo sua essência. Esse personagem representa o lado mais sombrio da tradição, a ideia de pureza monstruosa. Para ele, híbridos são uma ameaça, símbolos de um passado que deveria ser esquecido. Humanos, então, são o inimigo absoluto. Seu objetivo não é apenas proteger Monster High, mas purificá-la, mesmo que isso signifique destruir quem não se encaixa. Claudine sente que o cerco está se fechando. Quanto mais o discurso de exclusão cresce, mais perigoso seu segredo se torna. Ela começa a perceber que sua simples existência é vista como um erro por alguns, e isso dói mais do que qualquer rejeição humana que ela já enfrentou. O ponto de virada acontece quando um incidente coloca todos em risco. Desconfianças aumentam, acusações começam a surgir, e a escola entra em estado de alerta. Claudine é forçada a encarar uma verdade difícil. Fugir de quem ela é não vai protegê-la. Pelo contrário, quanto mais ela se esconde, mais poder dá a quem quer apagar pessoas como ela. Chega um momento em que se esconder deixa de ser uma escolha. Para Claudine, esse momento chega quando Monster High entra em caos. O medo que antes era silencioso, agora ecoa pelos corredores. Professores, alunos e líderes da escola passam a desconfiar uns dos outros, e o discurso de proteção começa a se confundir perigosamente com exclusão. O plano por trás de tudo finalmente vem à tona. O vilão, movido pela obsessão com a pureza monstruosa, ativa o antigo artefato da escola com a intenção de eliminar qualquer ameaça híbrida e reforçar a separação absoluta entre monstros e humanos. O que ele chama de segurança, na verdade é medo. Medo do diferente, medo do novo, medo de perder o controle. Claudine entende que não dá mais para fugir. O segredo que ela guardou por tanto tempo agora é a única coisa capaz de deter o que está acontecendo. Assumir quem ela é significa se colocar no centro do conflito. Significa aceitar a possibilidade de ser rejeitada, expulsa ou até atacada. Mas, pela primeira vez, ela escolhe a verdade. Quando Claudine revela que é metade humana, o impacto é imediato. O silêncio pesa. Alguns monstros se afastam, outros reagem com choque, medo ou raiva. As antigas feridas do passado vêm à tona, e fica claro o quanto o preconceito ainda está vivo dentro de Monster High. Aquilo que deveria ser um refúgio transforma-se por um instante em um tribunal. Mas a reação não é apenas negativa. Frank e Draculaura ficam ao lado de Claudine sem hesitar. Elas entendem que a amizade não é sobre origem, mas sobre escolha. Aos poucos, outros alunos começam a questionar as regras que sempre aceitaram sem pensar. Pela primeira vez, Monster High é obrigada a encarar suas próprias contradições. A confrontação final não acontece apenas em forma de batalha física, mas como um embate de ideias. Claudine não luta para provar que é forte, ela luta para provar que existe, que identidade não é uma ameaça, que mistura não significa fraqueza, pelo contrário, é evolução. O artefato perde o controle, mostrando que tradições baseadas no medo não protegem ninguém, elas apenas destroem. Com coragem, união e empatia, os alunos conseguem impedir que o plano vá adiante. O vilão é derrotado não só pela força, mas pela rejeição de sua visão limitada de mundo. No desfecho, Monster High muda, não de noite para o dia, mas de forma real. Regras são revistas, portas antes fechadas começam a se abrir. A escola passa a questionar o que realmente significa proteger sua comunidade.
Claudine não se torna apenas mais uma aluna, ela se torna um símbolo de A mudança. história gira em torno de Claudine Wolfe, uma adolescente que viveu a vida toda no mundo humano escondendo sua verdadeira natureza. Metade humana, metade lobisomem, ela cresceu tentando se misturar, se controlar, se esconder. Mas tudo muda quando sua mãe a leva para um lugar onde monstros não precisam fingir ser outra coisa, Monster High, uma escola feita especialmente para criaturas lendárias, vampiros, múmias, lobisomens, fantasmas e tudo mais que a imaginação permitir. Só que entrar em Monster High não significa automaticamente se sentir em casa. Claudine carrega um segredo perigoso. Durante anos, humanos e monstros viveram em conflito, e a escola foi criada justamente para proteger o mundo monstruoso dos humanos. O simples fato de Claudine ser metade humana coloca tudo em risco. Se descobrirem quem ela realmente é, não só sua permanência na escola será ameaçada, mas todo o equilíbrio entre os mundos pode ruir. Enquanto tenta se adaptar à nova rotina, Claudine conhece Frankenstein, elétrica, curiosa e desesperada para se encaixar, e Draculaura, uma vampira vegana que prefere poções a sangue e que também vive lutando contra tradições antigas. Juntas, elas formam uma amizade improvável, divertida e cheia de conflitos. Porque crescer, se descobrir e se aceitar nunca é simples, nem mesmo em um colégio cheio de monstros. A vida de Claudine Wolfe sempre foi construída em cima de cuidado e medo. Desde pequena, ela aprendeu que não podia ser quem realmente era. No mundo humano, qualquer sinal de diferença precisava ser escondido. As orelhas de lobo tinham que ficar bem presas sobre gorros ou capuzes, as presas nunca podiam aparecer e o temperamento precisava ser controlado o tempo todo. Não era só uma questão de se encaixar, era uma questão de sobrevivência. Sua mãe, Selena, sempre esteve ao lado dela. Mais do que uma protetora, Selena foi a guardiã de um segredo que podia mudar tudo. Ela conhecia muito bem o mundo dos monstros, sabia dos conflitos antigos entre humanos e criaturas e entendia que Monster High não era apenas uma escola comum. Era um refúgio, um lugar criado justamente para manter os monstros seguros e os humanos bem longe. Quando Selena decide que chegou a hora de Claudine ir para Monster High, a decisão não vem sem dor. Significa admitir que esconder não é mais viver. Claudine, por outro lado, está dividida. Parte dela quer desesperadamente pertencer a algum lugar. Outra parte tem medo de ser rejeitada mais uma vez, talvez de forma ainda mais cruel. Ao chegar à escola, o impacto é imediato. Monster High não é apenas diferente do mundo humano, é um universo à parte. Os corredores são cheios de vida, de criaturas únicas, de estilos extravagantes e personalidades marcantes. Ali, ninguém precisa se esconder. Ser estranho é normal, ser diferente é regra. Para Claudine, isso é ao mesmo tempo libertador e assustador. Mesmo assim, o medo não desaparece. Pelo contrário, ele se transforma em vigilância constante. Cada conversa, cada aula, cada novo amigo parece um teste. Claudine sabe que se alguém descobrir que ela é metade humana, tudo pode acabar antes mesmo de começar. A escola tem regras rígidas e a história entre humanos e monstros não é nada amigável. É nesse novo ambiente que Claudine conhece Frankenstein. Frank é elétrica em todos os sentidos, literalmente. Criada há pouco tempo, ela está tentando entender quem é, como se comportar e qual é o seu lugar em Monster High. Sua insegurança transparece em cada fala apressada, em cada tentativa de agradar. Frank quer desesperadamente ser aceita, e isso cria uma conexão imediata com Claudine, que sente exatamente a mesma coisa, mesmo que por motivos diferentes. Logo depois, surge Draculaura. Diferente do que muitos esperam de uma vampira, ela é doce, sensível e vive em conflito com tradições antigas. Ela não bebe sangue, prefere magia e carrega o peso das expectativas do pai, que espera que ela siga os costumes vampíricos à risca. Assim como Claudine e Frank, Draculaura também vive dividida entre quem é e quem esperam que ela seja. Essa amizade começa de forma leve, quase inocente. Risadas, descobertas, pequenas confissões. Pela primeira vez, Claudine sente algo próximo de pertencimento. Mas o segredo continua ali, pesado, silencioso, ameaçando tudo. Enquanto as meninas exploram a escola, o filme deixa claro que Monster High não é tão perfeita quanto parece.
Existem regras antigas, tradições rígidas e um medo coletivo de tudo que foge do padrão monstruoso. Professores e líderes reforçam constantemente a importância de manter humanos fora daquele espaço. O passado deixou cicatrizes profundas e qualquer ameaça é tratada com desconfiança extrema. Claudine começa a perceber que Monster High foi criada para proteger, mas também para excluir. E isso a coloca em uma posição ainda mais delicada. Ela não é totalmente monstro, nem totalmente humana. Ela existe entre dois mundos que não confiam um no outro. Com o passar dos dias em Monster High, Claudine começa a sentir algo que nunca teve antes: rotina. Aulas, corredores lotados, conversas nos intervalos, risadas fora da hora. Pela primeira vez, ela não precisa fingir que é normal, pelo menos não no sentido humano da palavra. Ainda assim, o segredo que ela carrega transforma cada momento tranquilo em tensão silenciosa. Cada olhar mais atento parece uma ameaça. Cada pergunta simples soa como perigo. Seus poderes de lobisomem começam a se manifestar de forma instável. Não é apenas força ou sentidos aguçados. Existe algo diferente nela. Algo que nem mesmo Claudine entende completamente. Ser metade humana muda tudo. Suas transformações não seguem um padrão. Suas emoções influenciam diretamente suas habilidades. E quando perde o controle, ela sente medo de si mesma. Não porque é um monstro, mas porque não sabe exatamente que tipo de monstro é. Enquanto isso, Frankenstein enfrenta sua própria crise de identidade. Criada recentemente, ela carrega partes de várias pessoas, mas não sabe quem realmente é. Ela tenta se encaixar em grupos, muda o jeito de falar, de agir, de se vestir, tudo para agradar. A amizade com Claudine e Draculaura se torna seu ponto de apoio, mas também seu espelho. Frank começa a perceber que tentar ser tudo para todo mundo significa não ser nada para si mesma. Draculaura, por sua vez, vive um conflito ainda mais profundo. Seu pai, Drácula, carrega tradições antigas e uma visão rígida do que significa ser um verdadeiro vampiro. Para ele, regras existem para manter a ordem. Para Draculaura, elas sufocam. Sua decisão de não beber sangue e de estudar magia é vista como fraqueza, quase como uma traição. Em silêncio, ela luta para provar que gentileza e empatia não tornam ninguém menos monstruoso. A amizade das três começa a ser testada quando pequenas fissuras aparecem. Frank percebe que Claudine está escondendo algo importante. Draculaura sente que há sempre uma distância invisível entre elas. Claudine quer confiar, quer contar a verdade, mas o medo de perder tudo fala mais alto. Cada vez que ela escolhe o silêncio, a culpa cresce. Paralelamente, coisas estranhas começam a acontecer em Monster High. Um artefato antigo ligado à fundação da escola desperta forças adormecidas. Há rumores, cochichos pelos corredores e uma sensação constante de que algo está prestes a sair do controle. Aos poucos, fica claro que existe alguém manipulando esses eventos. Alguém que acredita que Monster High está perdendo sua essência. Esse personagem representa o lado mais sombrio da tradição, a ideia de pureza monstruosa. Para ele, híbridos são uma ameaça, símbolos de um passado que deveria ser esquecido. Humanos, então, são o inimigo absoluto. Seu objetivo não é apenas proteger Monster High, mas purificá-la, mesmo que isso signifique destruir quem não se encaixa. Claudine sente que o cerco está se fechando. Quanto mais o discurso de exclusão cresce, mais perigoso seu segredo se torna. Ela começa a perceber que sua simples existência é vista como um erro por alguns, e isso dói mais do que qualquer rejeição humana que ela já enfrentou. O ponto de virada acontece quando um incidente coloca todos em risco. Desconfianças aumentam, acusações começam a surgir, e a escola entra em estado de alerta. Claudine é forçada a encarar uma verdade difícil. Fugir de quem ela é não vai protegê-la. Pelo contrário, quanto mais ela se esconde, mais poder dá a quem quer apagar pessoas como ela. Chega um momento em que se esconder deixa de ser uma escolha. Para Claudine, esse momento chega quando Monster High entra em caos. O medo, que antes era silencioso, agora ecoa pelos corredores. Professores, alunos e líderes da escola passam a desconfiar uns dos outros, e o discurso de proteção começa a se confundir perigosamente com exclusão.
O plano por trás de tudo finalmente vem à tona. O vilão, movido pela obsessão com a pureza monstruosa, ativa o antigo artefato da escola com a intenção de eliminar qualquer ameaça híbrida e reforçar a separação absoluta entre monstros e humanos. O que ele chama de segurança, na verdade é medo. Medo do diferente, medo do novo, medo de perder o controle. Claudine entende que não dá mais para fugir. O segredo que ela guardou por tanto tempo agora é a única coisa capaz de deter o que está acontecendo. Assumir quem ela é significa se colocar no centro do conflito. Significa aceitar a possibilidade de ser rejeitada, expulsa ou até atacada. Mas, pela primeira vez, ela escolhe a verdade. Quando Claudine revela que é metade humana, o impacto é imediato. O silêncio pesa. Alguns monstros se afastam. Outros reagem com choque, medo ou raiva. As antigas feridas do passado vêm à tona e fica claro o quanto o preconceito ainda está vivo dentro de Monster High. Aquilo que deveria ser um refúgio transforma-se por um instante em um tribunal. Mas a reação não é apenas negativa. Frank e Draculaura ficam ao lado de Claudine sem hesitar. Elas entendem que a amizade não é sobre origem, mas sobre escolha. Aos poucos, outros alunos começam a questionar as regras que sempre aceitaram sem pensar. Pela primeira vez, Monster High é obrigada a encarar suas próprias contradições. A confrontação final não acontece apenas em forma de batalha física, mas como um embate de ideias. Claudine não luta para provar que é forte, ela luta para provar que existe, que identidade não é uma ameaça, que mistura não significa fraqueza, pelo contrário, é evolução. O artefato perde o controle, mostrando que tradições baseadas no medo não protegem ninguém, elas apenas destroem. Com coragem, união e empatia, os alunos conseguem impedir que o plano vá adiante. O vilão é derrotado não só pela força, mas pela rejeição de sua visão limitada de mundo. No desfecho, Monster High muda, não de noite para o dia, mas de forma real. Regras são revistas, portas antes fechadas começam a se abrir. A escola passa a questionar o que realmente significa proteger sua comunidade. Claudine não se torna apenas mais uma aluna, ela se torna um símbolo de mudança. A história gira em torno de Claudine Wolf, uma adolescente que viveu a vida toda no mundo humano escondendo sua verdadeira natureza. Metade humana, metade lobisomem, ela cresceu tentando se misturar, se controlar, se esconder. Mas tudo muda quando sua mãe a leva para um lugar onde monstros não precisam fingir ser outra coisa. Monster High, uma escola feita especialmente para criaturas lendárias, vampiros, múmias, lobisomens, fantasmas e tudo mais que a imaginação permitir. Só que entrar em Monster High não significa automaticamente se sentir em casa. Claudine carrega um segredo perigoso. Durante anos, humanos e monstros viveram em conflito, e a escola foi criada justamente para proteger o mundo monstruoso dos humanos. O simples fato de Claudine ser metade humana coloca tudo em risco. Se descobrirem quem ela realmente é, não só sua permanência na escola será ameaçada, mas todo o equilíbrio entre os mundos pode ruir. Enquanto tenta se adaptar à nova rotina, Claudine conhece Frankenstein, elétrica, curiosa e desesperada para se encaixar. E Draculaura, uma vampira vegana que prefere poções a sangue e que também vive lutando contra tradições antigas. Juntas, elas formam uma amizade improvável, divertida e cheia de conflitos. Porque crescer, se descobrir e se aceitar nunca é simples, nem mesmo em um colégio cheio de monstros. A vida de Claudine Wolf sempre foi construída em cima de cuidado e medo. Desde pequena, ela aprendeu que não podia ser quem realmente era. No mundo humano, qualquer sinal de diferença precisava ser escondido. As orelhas de lobo tinham que ficar bem presas sobre gorros ou capuzes, as presas nunca podiam aparecer e o temperamento precisava ser controlado o tempo todo. Não era só uma questão de se encaixar, era uma questão de sobrevivência. Sua mãe, Selena, sempre esteve ao lado dela. Mais do que uma protetora, Selena foi a guardiã de um segredo que podia mudar tudo. Ela conhecia muito bem o mundo dos monstros, sabia dos conflitos antigos entre humanos e criaturas e entendia que Monster High não era apenas uma escola comum. Era um refúgio, um lugar criado justamente para manter os monstros seguros e os humanos bem longe. Quando Selena decide que chegou a hora de Claudine ir para Monster High, a decisão não vem sem dor.
Significa admitir que esconder não é mais viver. Claudine, por outro lado, está dividida. Parte dela quer desesperadamente pertencer a algum lugar. Outra parte tem medo de ser rejeitada mais uma vez, talvez de forma ainda mais cruel. Ao chegar à escola, o impacto é imediato. Monster High não é apenas diferente do mundo humano, é um universo à parte. Os corredores são cheios de vida, de criaturas únicas, de estilos extravagantes e personalidades marcantes. Ali, ninguém precisa se esconder. Ser estranho é normal, ser diferente é regra. Para Claudine, isso é ao mesmo tempo libertador e assustador. Mesmo assim, o medo não desaparece. Pelo contrário, ele se transforma em vigilância constante. Cada conversa, cada aula, cada novo amigo parece um teste. Claudine sabe que se alguém descobrir que ela é metade humana, tudo pode acabar antes mesmo de começar. A escola tem regras rígidas e a história entre humanos e monstros não é nada amigável. É nesse novo ambiente que Claudine conhece Frankenstein. Frank é elétrica em todos os sentidos, literalmente. Criada há pouco tempo, ela está tentando entender quem é, como se comportar e qual é o seu lugar em Monster High. Sua insegurança transparece em cada fala apressada, em cada tentativa de agradar. Frank quer desesperadamente ser aceita, e isso cria uma conexão imediata com Claudine, que sente exatamente a mesma coisa, mesmo que por motivos diferentes. Logo depois, surge Draculaura. Diferente do que muitos esperam de uma vampira, ela é doce, sensível e vive em conflito com tradições antigas. Ela não bebe sangue, prefere magia e carrega o peso das expectativas do pai, que espera que ela siga os costumes vampíricos à risca. Assim como Claudine e Frank, Draculaura também vive dividida entre quem é e quem esperam que ela seja. Essa amizade começa de forma leve, quase inocente. Risadas, descobertas, pequenas confissões. Pela primeira vez, Claudine sente algo próximo de pertencimento. Mas o segredo continua ali, pesado, silencioso, ameaçando tudo. Enquanto as meninas exploram a escola, o filme deixa claro que Monster High não é tão perfeita quanto parece. Existem regras antigas, tradições rígidas e um medo coletivo de tudo que foge do padrão monstruoso. Professores e líderes reforçam constantemente a importância de manter humanos fora daquele espaço. O passado deixou cicatrizes profundas e qualquer ameaça é tratada com desconfiança extrema. Claudine começa a perceber que Monster High foi criada para proteger, mas também para excluir. E isso a coloca em uma posição ainda mais delicada. Ela não é totalmente monstro, nem totalmente humana. Ela existe entre dois mundos que não confiam um no outro. Com o passar dos dias em Monster High, Claudine começa a sentir algo que nunca teve antes: rotina. Aulas, corredores lotados, conversas nos intervalos, risadas fora da hora. Pela primeira vez, ela não precisa fingir que é normal, pelo menos não no sentido humano da palavra. Ainda assim, o segredo que ela carrega transforma cada momento tranquilo em tensão silenciosa. Cada olhar mais atento parece uma ameaça. Cada pergunta simples soa como perigo. Seus poderes de lobisomem começam a se manifestar de forma instável. Não é apenas força ou sentidos aguçados. Existe algo diferente nela. Algo que nem mesmo Claudine entende completamente. Ser metade humana muda tudo. Suas transformações não seguem um padrão. Suas emoções influenciam diretamente suas habilidades. E quando perde o controle, ela sente medo de si mesma. Não porque é um monstro, mas porque não sabe exatamente que tipo de monstro é. Enquanto isso, Frankenstein enfrenta sua própria crise de identidade. Criada recentemente, ela carrega partes de várias pessoas, mas não sabe quem realmente é. Ela tenta se encaixar em grupos, muda o jeito de falar, de agir, de se vestir, tudo para agradar. A amizade com Claudine e Draculaura se torna seu ponto de apoio, mas também seu espelho. Frank começa a perceber que tentar ser tudo para todo mundo significa não ser nada para si mesma. Draculaura, por sua vez, vive um conflito ainda mais profundo. Seu pai, Drácula, carrega tradições antigas e uma visão rígida do que significa ser um verdadeiro vampiro. Para ele, regras existem para manter a ordem. Para Draculaura, elas sufocam. Sua decisão de não beber sangue e de estudar magia é vista como fraqueza, quase como uma traição.
Em silêncio, ela luta para provar que gentileza e empatia não tornam ninguém menos monstruoso. A amizade das três começa a ser testada quando pequenas fissuras aparecem. Frank percebe que Claudine está escondendo algo importante. Draculaura sente que há sempre uma distância invisível entre elas. Claudine quer confiar, quer contar a verdade, mas o medo de perder tudo fala mais alto. Cada vez que ela escolhe o silêncio, a culpa cresce. Paralelamente, coisas estranhas começam a acontecer em Monster High. Um artefato antigo ligado à fundação da escola desperta forças adormecidas. Há rumores, cochichos pelos corredores e uma sensação constante de que algo está prestes a sair do controle. Aos poucos, fica claro que existe alguém manipulando esses eventos, alguém que acredita que Monster High está perdendo sua essência. Esse personagem representa o lado mais sombrio da tradição, a ideia de pureza monstruosa. Para ele, híbridos são uma ameaça, símbolos de um passado que deveria ser esquecido. Humanos, então, são o inimigo absoluto. Seu objetivo não é apenas proteger Monster High, mas purificá-la, mesmo que isso signifique destruir quem não se encaixa. Claudine sente que o cerco está se fechando. Quanto mais o discurso de exclusão cresce, mais perigoso seu segredo se torna. Ela começa a perceber que sua simples existência é vista como um erro por alguns, e isso dói mais do que qualquer rejeição humana que ela já enfrentou. O ponto de virada acontece quando um incidente coloca todos em risco. Desconfianças aumentam, acusações começam a surgir, e a escola entra em estado de alerta. Claudine é forçada a encarar uma verdade difícil. Fugir de quem ela é não vai protegê-la. Pelo contrário, quanto mais ela se esconde, mais poder dá a quem quer apagar pessoas como ela. Chega um momento em que se esconder deixa de ser uma escolha. Para Claudine, esse momento chega quando Monster High entra em caos. O medo, que antes era silencioso, agora ecoa pelos corredores. Professores, alunos e líderes da escola passam a desconfiar uns dos outros, e o discurso de proteção começa a se confundir perigosamente com exclusão. O plano por trás de tudo finalmente vem à tona. O vilão, movido pela obsessão com a pureza monstruosa, ativa o antigo artefato da escola com a intenção de eliminar qualquer ameaça híbrida e reforçar a separação absoluta entre monstros e humanos. O que ele chama de segurança, na verdade é medo. Medo do diferente, medo do novo, medo de perder o controle. Claudine entende que não dá mais para fugir. O segredo que ela guardou por tanto tempo agora é a única coisa capaz de deter o que está acontecendo. Assumir quem ela é significa se colocar no centro do conflito. Significa aceitar a possibilidade de ser rejeitada, expulsa ou até atacada. Mas, pela primeira vez, ela escolhe a verdade. Quando Claudine revela que é metade humana, o impacto é imediato. O silêncio pesa. Alguns monstros se afastam. Outros reagem com choque, medo ou raiva. As antigas feridas do passado vêm à tona e fica claro o quanto o preconceito ainda está vivo dentro de Monster High. Aquilo que deveria ser um refúgio transforma-se por um instante em um tribunal. Mas a reação não é apenas negativa. Frank e Draculaura ficam ao lado de Claudine sem hesitar. Elas entendem que a amizade não é sobre origem, mas sobre escolha. Aos poucos, outros alunos começam a questionar as regras que sempre aceitaram sem pensar. Pela primeira vez, Monster High é obrigada a encarar suas próprias contradições. A confrontação final não acontece apenas em forma de batalha física, mas como um embate de ideias. Claudine não luta para provar que é forte, ela luta para provar que existe, que identidade não é uma ameaça, que mistura não significa fraqueza, pelo contrário, é evolução. O artefato perde o controle, mostrando que tradições baseadas no medo não protegem ninguém, elas apenas destroem. Com coragem, união e empatia, os alunos conseguem impedir que o plano vá adiante. O vilão é derrotado não só pela força, mas pela rejeição de sua visão limitada de mundo. No desfecho, Monster High muda, não de noite para o dia, mas de forma real. Regras são revistas, portas antes fechadas começam a se abrir. A escola passa a questionar o que realmente significa proteger sua comunidade. Claudine não se torna apenas mais uma aluna, ela se torna um símbolo de mudança. A história gira em torno de Claudine Wolfe,
uma adolescente que viveu a vida toda no mundo humano escondendo sua verdadeira natureza. Metade humana, metade lobisomem, ela cresceu tentando se misturar, se controlar, se esconder. Mas tudo muda quando sua mãe a leva para um lugar onde monstros não precisam fingir ser outra coisa: Monster High, uma escola feita especialmente para criaturas lendárias, vampiros, múmias, lobisomens, fantasmas e tudo mais que a imaginação permitir. Só que entrar em Monster High não significa automaticamente se sentir em casa. Claudine carrega um segredo perigoso. Durante anos, humanos e monstros viveram em conflito, e a escola foi criada justamente para proteger o mundo monstruoso dos humanos. O simples fato de Claudine ser metade humana coloca tudo em risco. Se descobrirem quem ela realmente é, não só sua permanência na escola será ameaçada, mas todo o equilíbrio entre os mundos pode ruir. Enquanto tenta se adaptar à nova rotina, Claudine conhece Frankenstein, elétrica, curiosa e desesperada para se encaixar, e Draculaura, uma vampira vegana que prefere poções a sangue e que também vive lutando contra tradições antigas. Juntas, elas formam uma amizade improvável, divertida e cheia de conflitos. Porque crescer, se descobrir e se aceitar nunca é simples, nem mesmo em um colégio cheio de monstros. A vida de Claudine Wolf sempre foi construída em cima de cuidado e medo. Desde pequena, ela aprendeu que não podia ser quem realmente era. No mundo humano, qualquer sinal de diferença precisava ser escondido. As orelhas de lobo tinham que ficar bem presas sobre gorros ou capuzes, as presas nunca podiam aparecer e o temperamento precisava ser controlado o tempo todo. Não era só uma questão de se encaixar, era uma questão de sobrevivência. Sua mãe, Selena, sempre esteve ao lado dela. Mais do que uma protetora, Selena foi a guardiã de um segredo que podia mudar tudo. Ela conhecia muito bem o mundo dos monstros, sabia dos conflitos antigos entre humanos e criaturas e entendia que Monster High não era apenas uma escola comum. Era um refúgio, um lugar criado justamente para manter os monstros seguros e os humanos bem longe. Quando Selena decide que chegou a hora de Claudine ir para Monster High, a decisão não vem sem dor. Significa admitir que esconder não é mais viver. Claudine, por outro lado, está dividida. Parte dela quer desesperadamente pertencer a algum lugar. Outra parte tem medo de ser rejeitada mais uma vez, talvez de forma ainda mais cruel. Ao chegar à escola, o impacto é imediato. Monster High não é apenas diferente do mundo humano, é um universo à parte. Os corredores são cheios de vida, de criaturas únicas, de estilos extravagantes e personalidades marcantes. Ali, ninguém precisa se esconder. Ser estranho é normal, ser diferente é regra. Para Claudine, isso é ao mesmo tempo libertador e assustador. Mesmo assim, o medo não desaparece. Pelo contrário, ele se transforma em vigilância constante. Cada conversa, cada aula, cada novo amigo parece um teste. Claudine sabe que se alguém descobrir que ela é metade humana, tudo pode acabar antes mesmo de começar. A escola tem regras rígidas e a história entre humanos e monstros não é nada amigável. É nesse novo ambiente que Claudine conhece Frankenstein. Frank é elétrica em todos os sentidos, literalmente. Criada há pouco tempo, ela está tentando entender quem é, como se comportar e qual é o seu lugar em Monster High. Sua insegurança transparece em cada fala apressada, em cada tentativa de agradar. Frank quer desesperadamente ser aceita, e isso cria uma conexão imediata com Claudine, que sente exatamente a mesma coisa, mesmo que por motivos diferentes. Logo depois, surge Draculaura. Diferente do que muitos esperam de uma vampira, ela é doce, sensível e vive em conflito com tradições antigas. Ela não bebe sangue, prefere magia e carrega o peso das expectativas do pai, que espera que ela siga os costumes vampíricos à risca. Assim como Claudine e Frank, Draculaura também vive dividida entre quem é e quem esperam que ela seja. Essa amizade começa de forma leve, quase inocente. Risadas, descobertas, pequenas confissões. Pela primeira vez, Claudine sente algo próximo de pertencimento. Mas o segredo continua ali, pesado, silencioso, ameaçando tudo. Enquanto as meninas exploram a escola, o filme deixa claro que Monster High não é tão perfeita quanto parece. Existem regras antigas, tradições rígidas e um medo coletivo de tudo que foge do padrão monstruoso.
Professores e líderes reforçam constantemente a importância de manter humanos fora daquele espaço. O passado deixou cicatrizes profundas e qualquer ameaça é tratada com desconfiança extrema. Claudine começa a perceber que Monster High foi criada para proteger, mas também para excluir. E isso a coloca em uma posição ainda mais delicada. Ela não é totalmente monstro, nem totalmente humana. Ela existe entre dois mundos que não confiam um no outro. Com o passar dos dias em Monster High, Claudine começa a sentir algo que nunca teve antes: rotina. Aulas, corredores lotados, conversas nos intervalos, risadas fora da hora. Pela primeira vez, ela não precisa fingir que é normal, pelo menos não no sentido humano da palavra. Ainda assim, o segredo que ela carrega transforma cada momento tranquilo em tensão silenciosa. Cada olhar mais atento parece uma ameaça. Cada pergunta simples soa como perigo. Seus poderes de lobisomem começam a se manifestar de forma instável. Não é apenas força ou sentidos aguçados. Existe algo diferente nela. Algo que nem mesmo Claudine entende completamente. Ser metade humana muda tudo. Suas transformações não seguem um padrão. Suas emoções influenciam diretamente suas habilidades. E quando perde o controle, ela sente medo de si mesma. Não porque é um monstro, mas porque não sabe exatamente que tipo de monstro é. Enquanto isso, Frankenstein enfrenta sua própria crise de identidade. Criada recentemente, ela carrega partes de várias pessoas, mas não sabe quem realmente é. Ela tenta se encaixar em grupos, muda o jeito de falar, de agir, de se vestir, tudo para agradar. A amizade com Claudine e Draculaura se torna seu ponto de apoio, mas também seu espelho. Frank começa a perceber que tentar ser tudo para todo mundo significa não ser nada para si mesma. Draculaura, por sua vez, vive um conflito ainda mais profundo. Seu pai, Drácula, carrega tradições antigas e uma visão rígida do que significa ser um verdadeiro vampiro. Para ele, regras existem para manter a ordem. Para Draculaura, elas sufocam. Sua decisão de não beber sangue e de estudar magia é vista como fraqueza, quase como uma traição. Em silêncio, ela luta para provar que gentileza e empatia não tornam ninguém menos monstruoso. A amizade das três começa a ser testada quando pequenas fissuras aparecem. Frank percebe que Claudine está escondendo algo importante. Draculaura sente que há sempre uma distância invisível entre elas. Claudine quer confiar, quer contar a verdade, mas o medo de perder tudo fala mais alto. Cada vez que ela escolhe o silêncio, a culpa cresce. Paralelamente, coisas estranhas começam a acontecer em Monster High. Um artefato antigo ligado à fundação da escola desperta forças adormecidas. Há rumores, cochichos pelos corredores e uma sensação constante de que algo está prestes a sair do controle. Aos poucos, fica claro que existe alguém manipulando esses eventos, alguém que acredita que Monster High está perdendo sua essência. Esse personagem representa o lado mais sombrio da tradição, a ideia de pureza monstruosa. Para ele, híbridos são uma ameaça, símbolos de um passado que deveria ser esquecido. Humanos, então, são o inimigo absoluto. Seu objetivo não é apenas proteger Monster High, mas purificá-la, mesmo que isso signifique destruir quem não se encaixa. Claudine sente que o cerco está se fechando. Quanto mais o discurso de exclusão cresce, mais perigoso seu segredo se torna. Ela começa a perceber que sua simples existência é vista como um erro por alguns, e isso dói mais do que qualquer rejeição humana que ela já enfrentou. O ponto de virada acontece quando um incidente coloca todos em risco. Desconfianças aumentam, acusações começam a surgir e a escola entra em estado de alerta. Claudine é forçada a encarar uma verdade difícil. Fugir de quem ela é não vai protegê-la. Pelo contrário, quanto mais ela se esconde, mais poder dá a quem quer apagar pessoas como ela. Chega um momento em que se esconder deixa de ser uma escolha. Para Claudine, esse momento chega quando Monster High entra em caos. O medo que antes era silencioso, agora ecoa pelos corredores. Professores, alunos e líderes da escola passam a desconfiar uns dos outros, e o discurso de proteção começa a se confundir perigosamente com exclusão. O plano por trás de tudo finalmente vem à tona.
O vilão, movido pela obsessão com a pureza monstruosa, ativa o antigo artefato da escola com a intenção de eliminar qualquer ameaça híbrida e reforçar a separação absoluta entre monstros e humanos. O que ele chama de segurança, na verdade, é medo. Medo do diferente, medo do novo, medo de perder o controle. Claudine entende que não dá mais para fugir. O segredo que ela guardou por tanto tempo agora é a única coisa capaz de deter o que está acontecendo. Assumir quem ela é significa se colocar no centro do conflito. Significa aceitar a possibilidade de ser rejeitada, expulsa ou até atacada. Mas, pela primeira vez, ela escolhe a verdade. Quando Claudine revela que é metade humana, o impacto é imediato. O silêncio pesa. Alguns monstros se afastam, outros reagem com choque, medo ou raiva. As antigas feridas do passado vêm à tona, e fica claro o quanto o preconceito ainda está vivo dentro de Monster High. Aquilo que deveria ser um refúgio transforma-se por um instante em um tribunal. Mas a reação não é apenas negativa. Frank e Draculaura ficam ao lado de Claudine sem hesitar. Elas entendem que a amizade não é sobre origem, mas sobre escolha. Aos poucos, outros alunos começam a questionar as regras que sempre aceitaram sem pensar. Pela primeira vez, Monster High é obrigada a encarar suas próprias contradições. A confrontação final não acontece apenas em forma de batalha física, mas como um embate de ideias. Claudine não luta para provar que é forte, ela luta para provar que existe, que identidade não é uma ameaça, que mistura não significa fraqueza, pelo contrário, é evolução. O artefato perde o controle, mostrando que tradições baseadas no medo não protegem ninguém, elas apenas destroem. Com coragem, união e empatia, os alunos conseguem impedir que o plano vá adiante. O vilão é derrotado não só pela força, mas pela rejeição de sua visão limitada de mundo. No desfecho, Monster High muda, não de noite para o dia, mas de forma real. Regras são revistas, portas antes fechadas começam a se abrir. A escola passa a questionar o que realmente significa proteger sua comunidade. Claudine não se torna apenas mais uma aluna, ela se torna um símbolo de mudança. A história gira em torno de Claudine Wolfe, uma adolescente que viveu a vida toda no mundo humano escondendo sua verdadeira natureza. Metade humana, metade lobisomem, ela cresceu tentando se misturar, se controlar, se esconder. Mas tudo muda quando sua mãe a leva para um lugar onde monstros não precisam fingir ser outra coisa, Monster High, uma escola feita especialmente para criaturas lendárias, vampiros, múmias, lobisomens, fantasmas e tudo mais que a imaginação permitir. Só que entrar em Monster High não significa automaticamente se sentir em casa. Claudine carrega um segredo perigoso. Durante anos, humanos e monstros viveram em conflito, e a escola foi criada justamente para proteger o mundo monstruoso dos humanos. O simples fato de Claudine ser metade humana coloca tudo em risco. Se descobrirem quem ela realmente é, não só sua permanência na escola será ameaçada, mas todo o equilíbrio entre os mundos pode ruir. Enquanto tenta se adaptar à nova rotina, Claudine conhece Frankenstein, elétrica, curiosa e desesperada para se encaixar, e Draculaura, uma vampira vegana que prefere poções a sangue e que também vive lutando contra tradições antigas. Juntas elas formam uma amizade improvável, divertida e cheia de conflitos. Porque crescer, se descobrir e se aceitar nunca é simples, nem mesmo em um colégio cheio de monstros. A vida de Claudine Wolfe sempre foi construída em cima de cuidado e medo. Desde pequena, ela aprendeu que não podia ser quem realmente era. No mundo humano, qualquer sinal de diferença precisava ser escondido. As orelhas de lobo tinham que ficar bem presas sobre gorros ou capuzes. As presas nunca podiam aparecer e o temperamento precisava ser controlado o tempo todo. Não era só uma questão de se encaixar, era uma questão de sobrevivência. Sua mãe, Selena, sempre esteve ao lado dela. Mais do que uma protetora, Selena foi a guardiã de um segredo que podia mudar tudo. Ela conhecia muito bem o mundo dos monstros, sabia dos conflitos antigos entre humanos e criaturas e entendia que Monster High não era apenas uma escola comum. Era um refúgio, um lugar criado justamente para manter os monstros seguros e os humanos bem longe. Quando Selena decide que chegou a hora de Claudine ir para Monster High, a decisão não vem sem dor. Significa admitir que esconder não é mais viver.
Claudine, por outro lado, está dividida. Parte dela quer desesperadamente pertencer a algum lugar. Outra parte tem medo de ser rejeitada mais uma vez, talvez de forma ainda mais cruel. Ao chegar à escola, o impacto é imediato. Monster High não é apenas diferente do mundo humano, é um universo à parte. Os corredores são cheios de vida, de criaturas únicas, de estilos extravagantes e personalidades marcantes. Ali, ninguém precisa se esconder. Ser estranho é normal, ser diferente é regra. Para Claudine, isso é ao mesmo tempo libertador e assustador. Mesmo assim, o medo não desaparece. Pelo contrário, ele se transforma em vigilância constante. Cada conversa, cada aula, cada novo amigo parece um teste. Claudine sabe que se alguém descobrir que ela é metade humana, tudo pode acabar antes mesmo de começar. A escola tem regras rígidas e a história entre humanos e monstros não é nada amigável. É nesse novo ambiente que Claudine conhece Frankenstein. Frank é elétrica em todos os sentidos, literalmente. Criada há pouco tempo, ela está tentando entender quem é, como se comportar e qual é o seu lugar em Monster High. Sua insegurança transparece em cada fala apressada, em cada tentativa de agradar. Frank quer desesperadamente ser aceita, e isso cria uma conexão imediata com Claudine, que sente exatamente a mesma coisa, mesmo que por motivos diferentes. Logo depois, surge Draculaura. Diferente do que muitos esperam de uma vampira, ela é doce, sensível e vive em conflito com tradições antigas. Ela não bebe sangue, prefere magia e carrega o peso das expectativas do pai, que espera que ela siga os costumes vampíricos à risca. Assim como Claudine e Frank, Draculaura também vive dividida entre quem é e quem esperam que ela seja. Essa amizade começa de forma leve, quase inocente. Risadas, descobertas, pequenas confissões. Pela primeira vez, Claudine sente algo próximo de pertencimento. Mas o segredo continua ali, pesado, silencioso, ameaçando tudo. Enquanto as meninas exploram a escola, o filme deixa claro que Monster High não é tão perfeita quanto parece. Existem regras antigas, tradições rígidas e um medo coletivo de tudo que foge do padrão monstruoso. Professores e líderes reforçam constantemente a importância de manter humanos fora daquele espaço. O passado deixou cicatrizes profundas e qualquer ameaça é tratada com desconfiança extrema. Claudine começa a perceber que Monster High foi criada para proteger, mas também para excluir. E isso a coloca em uma posição ainda mais delicada. Ela não é totalmente monstro, nem totalmente humana. Ela existe entre dois mundos que não confiam um no outro. Com o passar dos dias em Monster High, Claudine começa a sentir algo que nunca teve antes: rotina. Aulas, corredores lotados, conversas nos intervalos, risadas fora da hora. Pela primeira vez, ela não precisa fingir que é normal, pelo menos não no sentido humano da palavra. Ainda assim, o segredo que ela carrega transforma cada momento tranquilo em tensão silenciosa. Cada olhar mais atento parece uma ameaça. Cada pergunta simples soa como perigo. Seus poderes de lobisomem começam a se manifestar de forma instável. Não é apenas força ou sentidos aguçados. Existe algo diferente nela. Algo que nem mesmo Claudine entende completamente. Ser metade humana muda tudo. Suas transformações não seguem um padrão. Suas emoções influenciam diretamente suas habilidades. E quando perde o controle, ela sente medo de si mesma. Não porque é um monstro, mas porque não sabe exatamente que tipo de monstro é. Enquanto isso, Frankenstein enfrenta sua própria crise de identidade. Criada recentemente, ela carrega partes de várias pessoas, mas não sabe quem realmente é. Ela tenta se encaixar em grupos, muda o jeito de falar, de agir, de se vestir, tudo para agradar. A amizade com Claudine e Draculaura se torna seu ponto de apoio, mas também seu espelho. Frank começa a perceber que tentar ser tudo para todo mundo significa não ser nada para si mesma. Draculaura, por sua vez, vive um conflito ainda mais profundo. Seu pai, Drácula, carrega tradições antigas e uma visão rígida do que significa ser um verdadeiro vampiro. Para ele, regras existem para manter a ordem. Para Draculaura, elas sufocam. Sua decisão de não beber sangue e de estudar magia é vista como fraqueza, quase como uma traição. Em silêncio, ela luta para provar que gentileza e empatia não tornam ninguém menos monstruoso.
A amizade das três começa a ser testada quando pequenas fissuras aparecem. Frank percebe que Claudine está escondendo algo importante. Draculaura sente que há sempre uma distância invisível entre elas. Claudine quer confiar, quer contar a verdade, mas o medo de perder tudo fala mais alto. Cada vez que ela escolhe o silêncio, a culpa cresce. Paralelamente, coisas estranhas começam a acontecer em Monster High. Um artefato antigo ligado à fundação da escola desperta forças adormecidas. Há rumores, cochichos pelos corredores e uma sensação constante de que algo está prestes a sair do controle. Aos poucos, fica claro que existe alguém manipulando esses eventos, alguém que acredita que Monster High está perdendo sua essência. Esse personagem representa o lado mais sombrio da tradição, a ideia de pureza monstruosa. Para ele, híbridos são uma ameaça, símbolos de um passado que deveria ser esquecido. Humanos, então, são o inimigo absoluto. Seu objetivo não é apenas proteger Monster High, mas purificá-la, mesmo que isso signifique destruir quem não se encaixa. Claudine sente que o cerco está se fechando. Quanto mais o discurso de exclusão cresce, mais perigoso seu segredo se torna. Ela começa a perceber que sua simples existência é vista como um erro por alguns, e isso dói mais do que qualquer rejeição humana que ela já enfrentou. O ponto de virada acontece quando um incidente coloca todos em risco. Desconfianças aumentam, acusações começam a surgir, e a escola entra em estado de alerta. Claudine é forçada a encarar uma verdade difícil. Fugir de quem ela é não vai protegê-la. Pelo contrário, quanto mais ela se esconde, mais poder dá a quem quer apagar pessoas como ela. Chega um momento em que se esconder deixa de ser uma escolha. Para Claudine, esse momento chega quando Monster High entra em caos. O medo, que antes era silencioso, agora ecoa pelos corredores. Professores, alunos e líderes da escola passam a desconfiar uns dos outros, e o discurso de proteção começa a se confundir perigosamente com exclusão. O plano por trás de tudo finalmente vem à tona. O vilão, movido pela obsessão com a pureza monstruosa, ativa o antigo artefato da escola com a intenção de eliminar qualquer ameaça híbrida e reforçar a separação absoluta entre monstros e humanos. O que ele chama de segurança, na verdade é medo. Medo do diferente, medo do novo, medo de perder o controle. Claudine entende que não dá mais para fugir. O segredo que ela guardou por tanto tempo agora é a única coisa capaz de deter o que está acontecendo. Assumir quem ela é significa se colocar no centro do conflito. Significa aceitar a possibilidade de ser rejeitada, expulsa ou até atacada. Mas, pela primeira vez, ela escolhe a verdade. Quando Claudine revela que é metade humana, o impacto é imediato. O silêncio pesa. Alguns monstros se afastam, outros reagem com choque, medo ou raiva. As antigas feridas do passado vêm à tona, e fica claro o quanto o preconceito ainda está vivo dentro de Monster High. Aquilo que deveria ser um refúgio transforma-se por um instante em um tribunal. Mas a reação não é apenas negativa. Frank e Draculaura ficam ao lado de Claudine sem hesitar. Elas entendem que a amizade não é sobre origem, mas sobre escolha. Aos poucos, outros alunos começam a questionar as regras que sempre aceitaram sem pensar. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.